Se hoje eu chegar na porta, bater na porta da sua casa e falar, olha, eu gostaria que você se retirasse daqui. Como é que iria ser sua reação? Tá maluco? A casa é minha, cara. Muitas das vezes as empresas pensam que se a gente chegar e colocar um pano preto, uma espícula, o pombo ele vai sair dali do local. Mas ele não vai. É a casa dele. E aí, o que a gente faz? A gente leva esses carinhas aqui. Convidado de hoje, o Rodrigo Viana. O cara trabalha com falcões. E ele tem uma empresa de predação de pomba. Fazer o certo, ter determinação, garra, acreditar em Deus que vai dar certo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui da Full Sales, que é o podcast onde a gente traz convidados de renome para conseguir falar o que eles estão implementando no negócio deles e como eles construíram o negócio que eles têm hoje, para que você consiga tirar insights e a partir disso você consiga crescer e vender muito mais e vender melhor. Antes de começar o nosso episódio hoje, que é um episódio especial, cara, porque tem aqui é um episódio com várias espécies, eu não sei como falar isso, né? Interespecial, sei lá. Junta várias espécies aqui hoje, né, com um cliente nosso, que é o Rodrigo. Eu vou apresentar ele em breve. Eu quero falar sobre o nosso patrocinador, que é a Dom Pagamentos. Eu brinco que a Dom Pagamentos ela tem o dom de fazer você pagar menos, porque ela consegue taxas especiais por ser uma subadquirente. Então, ao contrário de ser um checkout, como a maior parte das plataformas de pagamento são, eles são uma subadquirente, que é o que fica por trás dessas plataformas. Então, é por meio da subadquirente que eles conseguem processar esse pagamento. E graças a isso, eles conseguem taxas que são muito justas e que vão caber no teu bolso. Então, se eu fosse você, eu entrava em contato lá com a Dom Pagamentos. É uma empresa bem grande, a gente usa a Dom Pagamentos aqui na nossa empresa. E são pessoas que conseguem fazer umas taxas que nenhuma outra empresa de pagamentos consegue fazer. É bem legal. Então, são grandes parceiros aqui nossos, estão sempre patrocinando tudo que a gente faz, a Dom Pagamentos. São uns caras muito legais aí que conseguem colocar mais dinheiro no teu bolso, tem o dom de baixar as tuas taxas. Beleza? Então entre em contato lá com a Dom Pagamentos, lê o QR Code que está aí na tela, entra no primeiro link da descrição, primeiro ou segundo link da descrição, e fala com eles que eu tenho certeza que eles vão conseguir te ajudar. Mas sem mais delongas, vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje, o Rodrigo Viana, que é especialista em predação de pomba, é isso mesmo? Cara, falcoaria e ele tem uma empresa de predação de pomba. Eu quero conhecer melhor. Acho que nem tem como te apresentar muito, né? Você tá com quantos falcões lá agora? Hoje nós estamos com 7 aqui no Rio. 7 falcões. O cara trabalha com falcões. É isso aí. Existem outras aves de rapina também que você trabalha ou não? Existem. Nós temos os falcões, os gaviões e também corujas. Corujas. São essas três aves que a gente trabalha aqui dentro do nosso plantel. Aí nós temos aqui, ó, coloca a câmera do meio aí, Lucas. Uma convidada aqui que é a fêmea, né? Isso. Que o nome dela é fêmea, gente. Olha que legal. Ela tá aqui com a, como que fala? Capuz, Viseira, né? Capuz. Capuz. E aí, e tá aqui. Ele falou que poderia fazer cocô, pode ser que faça no meio do episódio. Vamos ver se vai acontecer, né? Que aí vai ser engraçado. Vai ser muito bom. Vai marcar. Vai marcar território. Bom, mas pra começar, Rodrigo, cara, é muito bom ter você aqui. Muito legal. O Yuri comentou que ia ter um podcast às 7 horas da noite e eu tava até um pouco triste de fazer o podcast, mas quando ele falou que ia ser você que ia trazer os falcões, cara, eu falei, não, vai valer a pena, eu vou lá fazer esse podcast. E eu queria começar primeiro te perguntando como é que você começou com isso de aves de rapina, né? Se é uma paixão tua desde a infância, como é que você começou a tomar gosto, por isso que eu percebo que você gosta de fazer o que você faz, e depois como é que você começou a empreender. Então, inicialmente, eu queria entender a tua história. Tá. Tu é do Rio mesmo? Como é que começou? Pode ir falando. Beleza, vamos lá. Beleza? Bom, me chamo Rodrigo, tenho 26 anos. Legal. A minha história com a falcoaria é um pouco diferente. Na verdade, o meu sonho era ser professor de música. Professor de música. Eu amo música, eu toco alguns Você toca instrumentos. quais instrumentos? Toco bateria, guitarra, piano, baixo, mas hoje o meu instrumento principal é o baixo. É o que eu tenho tocado com mais frequência. Que legal. E aí meu sonho era isso, era viver de música. Trabalhar em escola, dar aula. Mas foi algo que eu comecei a estudar, comecei a procurar mais sobre o mercado e eu vi que não era isso que eu queria. Eu não ia conseguir impactar e transformar outras vidas. E aí eu fui buscando outras áreas. E aí achei a biologia. Dentro da biologia, eu queria trabalhar com animais, queria ter contato com animais. Você chegou a fazer faculdade? Sim. Ah, legal. E aí eu queria trabalhar com a parte de felinos, com biologia de felinos. Ótimo. E aí comecei a fazer cursos, comecei a fazer estágio, e aí eu percebi que na biologia, você trabalhando com felinos, você mexe mais com as fezes dos felinos do que com os próprios felinos.
E aí aquilo foi uma frustração. Eu queria, cara, eu Caramba. quero ter esse manejo, eu quero estar perto de um leão, eu quero ver uma onça. E aí foi algo que me frustrou. E aí eu comecei a buscar outra área dentro da biologia, outro ramo. E aí eu comecei a trabalhar no Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro Ah, mesmo. legal. E aí fui crescendo lá, virei guia, mas não era ainda o que eu queria. Tinha ainda algo eu sentindo no coração que não era esse o meu sonho, não era para isso que Deus tinha me colocado aqui no mundo. E aí eu comecei a buscar e apareceu a oportunidade de trabalhar no aeroporto Galeão com falcoaria, como estagiário. E aí eu ia trabalhar lá dia sim, dia não, de segunda a sexta, com um plantão no final de semana. E aí, ao invés de eu fazer, né, dia sim, dia não, 5 horas, eu ficava 12, 15 horas por dia. Eu Caramba. não saía de lá, porque eu me achei, eu me identifiquei. E aí fui indo, fui crescendo, fui efetivado lá dentro da empresa. Graças a Deus, comecei a trabalhando, dando sempre o melhor. E aí chegou a um limite que não tinha mais para onde eu crescer dentro da empresa. E eu queria poder ajudar mais pessoas, queria levar esse amor e esse carinho que eu tenho pela profissão para mais e mais pessoas. Porque a falcoaria, assim como todo mundo que me conhece tem esse espanto, é uma área que ela é muito fechada. Poucas pessoas têm acesso a livros, a artigos, a realmente Porque é um outras pessoas. animal que não é silvestre, né? Sim, sim. Animal silvestre. Até isso, né? Até você conseguir adquirir um animal desse, tem uma certa dificuldade. A gente está em uma fila de espera para comprar uma ave já há 2 anos. Caramba. Então tem essa particularidade. E aí, voltando, né, para a parte ali da minha história, eu fui crescendo e aí decidi abrir a minha empresa. Né? Falei com o meu ex-chefe, falei, olha, vou encerrar por aqui, te agradeço pela história, inclusive sou muito grato e honro muito ele por ter me ensinado tudo que eu sei hoje. E aí fomos crescendo. A empresa em um fundo de quintal, né, sem muita estrutura, sem pessoas, e fomos caminhando, com fé, com garra, determinação, e com o passar do tempo, eu fui começando a entender mais um pouco o digital, na verdade, mirar mais os olhos para o digital. E aí comecei a participar de eventos, comecei a ver que daria para eu realmente expandir o meu serviço, não só ter um, dois, três clientes, ter um time comercial. E Legal. aí fui caminhando, fui participando de eventos e cheguei até vocês. Que foi um evento bem legal, né? Foi bem legal, foi bem legal. Não, só pra você que tá em casa entender, cara, o Rodrigo conheceu a gente num evento que a gente fez, que foi um evento Pocket, na casa do Vinícius, né? É, A gente fez na casa do Vinícius, a gente fez um evento pra mais ou menos umas 15, 20 pessoas, e lá a gente fez um pitch e o Rodrigo comprou nesse pitch, é. né? Foi até difícil de fechar, né? É Mas no fim verdade. fechei. Não, mas esse funil a gente até deixou de fazer ele porque ele tem uma complexidade maior de fechar. É muito bom pra conhecer, né? Mas para fechar não é um funil tão bom porque um horário muito pequeno, né? São 2, 3 horas. É. A pessoa nunca te viu na vida. Então é muito complexo você fazer um pitch e fechar lá na hora. Mas depois a gente percebeu que era ótimo para conseguir agendar e fechar em reunião depois, né? Mas aí, cara, legal, ótimo. E aí, mas quando você começou lá atrás, até você conhecer a gente, deu quanto tempo mais ou menos? Foi uns 6 anos. Não, não, foi. A empresa hoje tem 4 anos. Quando Ah, eu então conheci foram 3 anos, né? acho que tinha 3 anos a empresa. Legal. E aí, nesses 3 anos, esses primeiros contratos que você fechou, você conseguia fechar esses contratos como? Você foi de indicação? Como é que era que você Olha, fazia? eu sempre fui muito determinado. O que que eu fiz? Eu peguei uma lista de todas as empresas aqui do Rio de Janeiro e fui batendo uma por uma, em uns 3, 4 meses. E aí, como eu não entendia muito de vendas, eu ia na forma operacional. Como é Então que ia é? com bota, ia com calça jeans, com a logo gigante da empresa ali na blusa. Então, na maioria das vezes, eu nem conseguia passar da porta. E Caramba. foi dessa forma, eu fui batendo de porta em porta, né? Não entendia muito bem da parte de marketing, né, divulgação. E aí eu ia batendo de porta em porta, até que apareceu um cliente, ele acreditou em mim, ele viu verdade e aí me deu essa oportunidade. Que legal. E aí foi aonde a gente foi crescendo. Não, muito bom. E aí faz 4 anos isso, mais ou menos. É, E esses contratos que você fecha são contratos recorrentes? sim, sim, são contratos recorrentes. Geralmente a gente fecha um modelo de 12 a 24 meses, e aí Legal. com renovação. Ótimo. Não, muito bom esse modelo. E aí, só para eu entender, quando você contratado por uma empresa, como é que funciona o teu serviço lá dentro? Você Tá, primeiro faz uma análise do local, ou então tem algum tipo de ave específica de acordo com o trabalho? tá. Como é que funciona isso? Vamos lá.
Pode Hoje. colocar até o mais próximo, assim, Tá. ó. Melhorou? Agora tá melhor. Foi? Bom, hoje a gente tem dois modelos de serviço, né? Para você que tá assistindo aqui o nosso podcast comercial Faixa Preta, porque eu tenho um aviso super especial. A gente vai fazer o nosso evento, o Full Sales Experience, que vai ser a oportunidade de você fazer parte da nova fase da Full Sales, que é a fase em que a gente, cara, vai mudar de casa, vamos fazer uma companhia gigantesca de vendas. A gente vai fazer o único e o primeiro evento de estruturação comercial da América Latina, tá? É o maior evento por ser o único e o primeiro também. Se você quiser participar desse primeiro evento com 1.500 pessoas, o que você precisa fazer? Ler o QR Code que tá aqui na tela ou preencher um link que tá na descrição desse vídeo para que você consiga falar com alguns dos nossos especialistas comerciais para entender se faz sentido você fazer parte desse movimento. Mas se eu fosse você, cara, eu garantia a vaga e colocava teu nome na lista de espera. A gente vai abrir várias condições especiais para você que estiver na lista de espera, tá? Vai ter muita coisa legal para que você que acompanha aqui a gente no podcast da Full Sales, então vai fazer muito sentido para você. Antes de você ir pro episódio, vai lá, preencha aí, a gente vai dar até um tempinho para que você consiga fazer isso, porque você não pode perder a oportunidade de fazer parte dessa nova fase aqui da Full Sales, com esse Full Sales Experience. A gente vai trazer palestrantes renomados, cara, gigantescos, ainda não posso falar, mas, cara, são pessoas que têm um renome gigantesco no Brasil e até no mundo, que vão mostrar como que eles conseguiram vender mais por meio de estruturas e processos comerciais. Então aperta no link da descrição ou então lê o QR Code, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender e depois lá a gente pode até se encontrar, quem sabe até apertar a mão, trocar uma ideia. Vai lá, garante tua vaga, eu tenho certeza absoluta que você vai curtir bastante. Um que são para espécies invasoras, que no caso é o pombo doméstico, e o outro que são para espécies nativas. Então são dois caminhos totalmente diferentes. Ó, batizou. Geralmente, quando a gente faz o serviço de controle de Tranquilo. pombos, a gente tem que fazer realmente um reconhecimento da área e entender aonde que está sendo a raiz do problema. E aí a gente começa a ver o porquê que o pombo está indo ali, porque o pombo ele é um animal muito inteligente, voltando ali pro controle de pombos. Se ele está ali, é porque é a casa dele, ele tem abrigo, ele tem alimento, e a gente tem que entender o que está gerando um conforto, e a gente gera o desconforto através dessas aves. Então a gente faz o estudo, entende o número de população, entende os atrativos, né, o que a gente chama de 3As, né? Água, abrigo e alimento, e a gente começa a levar essa hostilidade para o ambiente. Eu sempre gosto de fazer o comparativo com os meus clientes, que eu faço da seguinte forma: se hoje eu chegar na porta, bater na porta da sua casa e falar, olha, eu gostaria que você se retirasse daqui. Como é que iria ser sua reação? Você chegou na sua casa Pô, e bata ali, tá a maluco, meu casa é filho? minha, cara. A casa é minha. É. E aí, muitas das vezes, as empresas pensam que se a gente chegar e colocar um pano preto, uma espícula, o pombo ele vai sair dali do local, mas ele não vai. É a casa dele. E aí, o que que a gente faz? A gente leva esses carinhas aqui. E hoje a gente captura uma média de 7% da população. Os outros restantes, eles são totalmente afugentados. Que eles vão se O pessoal comunicando entre foge. si. É isso aí. Eles Ah, vêem um perigo ali, opa, não dá para eu ficar ali. E aí ele escolhe outra área. Esse é o controle de pombos. O manejo de fauna já é um pouco diferente, porque a gente trabalha com espécies que são nativas nossas, daqui do Brasil. E aí a gente precisa fazer um trabalho para não gerar um impacto na fauna, não gerar um desequilíbrio. Já o pombo é uma espécie que ela já está desequilibrada, ela não é nativa daqui. E aí de onde que é o pombo? Só o de pombo, curiosidade. ele é originado da Ásia. Ah, legal. Ele não é nativo daqui. Ele foi trago, na verdade, na época do Império, né, com o intuito de gerar um clima mais europeu aqui no Brasil. E aí ele foi se proliferando, proliferando, e hoje está dessa forma. Não existe um predador natural. A gente que adaptou as nossas aves, e aí está dessa forma, como a gente Entendi. vê hoje em cada esquina. É, em tudo que é lugar, né? É. Não, loucura, cara. E aí o segundo trabalho que é de controle de fauna, como é que é? É. Aí o controle de fauna já são espécies que são nativas. Então a gente tem que fazer primeiro um levantamento, a gente faz um estudo bem mais detalhado para não gerar um impacto ali naquela espécie. Ah, Por tá. exemplo, se a gente for trabalhar com uma garça, a garça ela tem um papel fundamental para toda a cadeia de animais, para tudo. E aí a gente tem que entender, a gente vai fazer esse serviço, qual vai ser o impacto que vai trazer para nós e para a natureza? Então já é totalmente diferente. O controle de pombos, não. Por ele já ser invasor, ele não vai gerar um desequilíbrio em nenhum local. É Aí, mais fácil de tomar decisão. já acaba sendo um estudo um pouco mais simples, mesmo sendo complexo pela adaptação do pombo a qualquer local, já é um pouco mais simples. E aí, no caso, por exemplo, de ter uma garça, por que que uma garça, ou então o que mais que você falou? Tem garça, a gente também pode fazer trabalho com pato, tem até um, Pato. um, um grande case.
Que também com legal. pato. Mas aí é porque, por exemplo, uma empresa, ela tá querendo fazer o quê? Que tem ela quer construir numa área onde tem patos, é isso? Pode ser também desse modelo, mas aí já é um pouco mais complexo, porque a gente não pode chegar e impactar na vida daquele animal que está na vida livre. Tá. Então, um exemplo, a gente tem um grande case de um cliente que ele vende arroz, é um produtor de arroz. E aí lá ele tem uma espécie de pato, até irerê, o nome dessa espécie, que ele vai só na época que está saindo o broto do arroz. Caraca, E aí ele ele tava consome o arroz. estava tendo um prejuízo gigantesco. E aí a gente faz essa captura desse indivíduo, marca ele com uma anilha, pesa, faz todo o laudo ali pelo médico veterinário e reintroduz ele em um local que o próprio órgão do estado libera. Ah, então vocês retiram ele daquele local e levam para outro local para que aquele primeiro local onde tem, por exemplo, o arroz plantado não tenha mais aquele problema. É isso aí, E aí isso funciona com todas as espécies. com toda a E espécie. aí geralmente o pessoal contrata você por essa questão, mas também por que mais? Por que que a empresa precisa, por exemplo, contratar uma ave de rapina para predar um pombo? Por que que o pombo ele é tão prejudicial? Tá, Eu vamos queria lá. entender isso aí. O pombo, o próprio indivíduo em si, ele não tem tanto perigo pra gente. O indivíduo, assim como esse copo eu chegar e segurar nele, e eu segurar um pombo, eu não vou estar correndo nenhum tipo de risco. Legal. Mas se eu fico no mesmo ambiente que o pombo tá, que tem acúmulo de fezes, eu já estou correndo risco de mais de 50 doenças respiratórias. Hum, Então, por que hoje as empresas nos contratam? Principalmente pela parte de fiscalização. Então, hoje, por exemplo, uma indústria alimentícia, ela precisa seguir alguns procedimentos. Então, ela tem que ter um ambiente limpo, ela não pode ter nenhum tipo de contaminação no seu produto ali, no seu produto bruto. Então, eles nos contratam justamente por isso, porque existem empresas que já estão há mais de anos tendo prejuízo muito grande, entendi. tanto no nome da sua marca, na sua reputação, como nos seus produtos mesmo. Porque às vezes eles levam algum tipo de multa É regulatória, né? isso aí. Legal. Teve um caso aqui, até que perto. É um supermercado que ele foi fechado. A vigilância sanitária chegou, tinha um pombo lá dentro. E aí fechou. Então ele Caramba. ficou por 2 horas fechado e teve um prejuízo de mais de 2 milhões de reais com Caraca. 2 horas ali do supermercado fechado. Que loucura. Então, cara, para o empresário que é da indústria, por exemplo, É, para quem tem o supermercado, né? isso aí. Para quais tipos de outros clientes você também vende? Tá, vamos lá. Hoje, o que é mais conhecido, né, do Brasil são aeroportos, Aeroportos. que é para espécies que são nativas, hospitais, galpões logísticos, tem o caso da Ambev, a Heineken, hoje também em escolas, faculdades também, mas em todos os empreendimentos que tenham pessoas a gente trabalha. Hoje a gente trabalha em um cliente, eu não posso falar o nome dele por Legal. contrato mesmo, que ele constrói submarinos. Caramba, que legal. Então, até em setores ali mais sensíveis, que, um exemplo, um produtor de grãos que a gente trabalha, até uma empresa que Construção de trabalha com submarino. ferro totalmente bruto. Então, realmente o pombo ele se adapta. Então a gente está aqui dentro dessa sala. Se Tudo que tiver... você comentou é de predação de pombo. Não É, é de troca de fauna que você comentou, né? não, não. É isso aí. O mais específico para o manejo de fauna, de espécies nativas, são plantações e aeroportos. Tá, Que, como eles são nativos, tem que ser locais que venham trazer risco para a gente. Entende? legal. O pombo, ele é uma espécie invasora, então tem um regulamento que é com base no IBAMA, que a gente precisa fazer o primeiro passo. Tem um procedimento mesmo. Primeiro passo é a gente tirar o ninho desse indivíduo. Então, tirou o ninho, ele não voltou, tranquilo. Se ele voltou, a gente precisa utilizar a barreira física. Beleza, utilizou a barreira física. Ele ainda assim voltou, e aí a gente já faz a captura. Então, qual é a principal diferença do manejo de uma espécie invasora, no caso o pombo doméstico, para uma espécie nativa? A nativa a gente captura e reintroduz. O pombo, que é uma espécie invasora, ele não pode ser solto. É feito Hum, realmente ali a eutanásia desse indivíduo, entendi. entende? A principal Agora eu diferença é entendi. essa. É porque a população é muito grande de pombo, né? É muito grande. Entendi agora. Não, faz, cara, muito legal, faz muito sentido. Eu queria entender, antes de você entrar no mercado, muitas dessas empresas não tinham alguém que prestava o serviço que você presta. Uhum. Como é que essas empresas conseguiam resolver o problema delas antes de você entrar lá? Olha, Tentavam, né? é, eles tentavam e perdiam muito dinheiro. Porque eles perdiam hora homem, tinham que tirar ali equipe de limpeza para ficar todo dia Por limpando. equipe de limpeza eles tentavam É. antes.
Equipe de Caramba, limpeza, equipe de manutenção. E ainda assim, já teve um caso de uma indústria que ela produz biscoitos, é bem conhecida também, não posso citar o nome, legal. que ela teve um processo trabalhista gigantesco. Causa de pombo. É. Porque todo dia eles pediam para um colaborador limpar as fezes do pombo. E aí esse Ah, colaborador teve uma doença, putz. foi voltado ali por conta dos pombos, e aí já era. Então, eu acredito que hoje, pelo menos no Brasil, né, é a melhor forma de conseguir resolver o problema de pombo. É. É a única solução. É a única solução. É a única solução. E aí, além de limpeza, existe alguma outra forma que o pessoal tenta resolver o problema que não seja Tem. o. Como é que o pessoal tenta fazer? Olha, hoje existem vários métodos, né? Eu estudo muito bem todos. Qual é o principal? E eu estudo e a gente testa também. Legal. Eu não descarto. Existem barreiras físicas, que é Barreira física. tela, espícula, que é o O que que é principal. espícula? A espícula, ela é nada mais menos do que um objeto, que é como se fosse assim uma perna, assim, um três, né? Uma pata de Ah, tá galinha, ligado. que ela é dura e o pombo, ele, quando ele pousa, ele não consegue ter um conforto ali. E aí Hum, gera um desconforto. entendi. E aí tem esse, que é a barreira física. Existe campo eletromagnético. Campo eletromagnético. É. Que mexe com o pombo, isso? Falam que mexe, mas foi comprovado por nós que não. Ah, entendi. Então, o campo eletromagnético, digamos que essa mesa seja um galpão. E aí coloca por toda a extremidade do galpão, e aí ele emite uma onda sonora. E aí Hum, falam que o pombo tem um desconforto com essa onda. Mas esse desconforto não é algo que faz com que ele saia. Ele entendi. continua ali. Existem hoje gel repelente. O gel repelente é algo que, pela morfologia e característica do pombo, não existe repelência, porque a Hum, repelência é veneno. Seria entrou um mosquito, a gente espirra um inseticida, ele vai ou morrer ou ele vai sair, porque ele está prestes a morrer envenenado. Então o gel repelente também não funciona. É a mesma coisa da gente hoje. Eu tô de tênis. Você também. A gente colocar um balde com gelo aqui, você tirar a meia e pisar ali dentro daquele balde. Vai te gerar um desconforto, mas você sim, consegue ficar ali. consigo. Então, é a mesma coisa. E hoje tem um que é. Até hoje eu não consegui entender o fundamento. Coloca mais próximo assim, ó. Opa. Até hoje eu não consegui entender muito bem o fundamento. Eles pegam estruturas similar àquelas de dardo, Ah, o alvo do dardo, e falam que um pombo fica olhando e aí ele fica tonto de olhar e ah não é? vai mais pro ambiente. Cara, que loucura, né? Cara, e tem gente que Acredita? escolhe, Que prefere isso. prefere. Nossa, e eu fico pensando, por que que eu tô perguntando isso? Porque é interessante até usar isso dentro de. Não sei se tu usa uma apresentação comercial já. Uhum. Tipo, formas com que Uso. as pessoas tentam resolver o problema. Porque quando a pessoa ela vai resolver o problema, talvez ela tenha já tentado esse tipo de coisa, mas percebeu que não funciona. É, E aí a predação de pomba ela vem com uma solução para conseguir resolver esse problema de uma forma natural, sim. né? Que vai ser muito mais barato do que tomar, por exemplo, um processo trabalhista. É, E que, cara, Nossa, é um nicho de mercado muito maneiro. é. Muito legal. Hoje a gente tem uma grande dificuldade, Qual que é? que o nosso serviço ele tem um alto custo, um alto Legal. investimento para a empresa. E aí a empresa ela vai ver, tá, beleza, eu tô correndo esse risco, eu posso queimar o nome da minha empresa, perder a minha reputação, mas eu vou testar esse aqui que é mais barato. Vou contratar o Zezinho, que ele vai vir aqui colocar um gel, outro ficar atacando uma pedra no pombo todos os dias, que vai ser mais barato. E tem empresas grandes que escolhem isso. E aí o Tá. que acontece? O pombo ele se adapta, ele vem com mais força para o local e aí eles chegam até nós. Então, às Hum, vezes, a gente tem essa dificuldade de ser um ciclo muito longo para ter esse fechamento. entendi. Eu acho que o principal ponto talvez mexa com os empresários, mas depende muito do local e do nicho que você está atendendo. Seja a questão do processo trabalhista, cara. É, Quando você mostra cases de empresas que sofreram processo trabalhista, ou então cases de outras empresas, por exemplo, essa de produtora de biscoito, em que eles tiveram lá uma sanção, né? é, Do supermercado que fechou. Mostrar esses cases que você acabou de me falar, eu acho que vão ajudar bastante. trazer essas provas sociais, né? É Que muito aí, bom. é, Não, muito legal, cara. E aí, eu quero entender agora. Cara, muito legal o que você falou, muito esclarecedor. Você sempre foi apaixonado aí por animais, né? Aí, ó, tá prestando atenção é, ali. E aí, depois você percebeu que não dava pra trabalhar com felinos, não. foi trabalhar com aves de rapina. Muito legal. Falou que tem coruja. E pra coruja, você usa pra quê, coruja? Olha, a coruja, ela. Cada ave
Na verdade, muita gente pergunta, Rodrigo, qual é a principal diferença de um falcão e um gavião? Cada ave, ela tem a sua forma de caçar, de predar. Então, por exemplo, esse aqui é um falcão de coleira. Ele tem facilidade de predação pelo bico. Então, Hum, ele é uma ave que ele persegue, ele vai até o infinito para pegar a presa. E quando ele abate a presa, é pelo bico, na natureza. A gente não deixa as nossas aves abater. legal. E aí é pelo bico. Já a coruja, ela usa muito para caça a audição. Audição. Então ela não tem uma visão muito bem desenvolvida, né? Assim como Durante a essas noite é outras. melhor, então. É, durante a noite. Então, a coruja é a única ave que durante o voo ela não emite nenhum tipo de som, Caramba. porque ela trabalha à noite, né? Ela captura à noite e ela usa a audição como uma referência para ela. Que legal, cara. E aí a coruja a gente não consegue muito pro serviço. Que aí um exemplo, tem um pombo aqui na frente. Eu pego a coruja, mostro ali, ela vai escutar um rato lá na esquina. Ela, ao Porra, invés de ir ali, ela vai optar por rato. entendi. É por isso que acaba não sendo muito efetiva. Mas aí a coruja então você usa pra quê? Mas para educação ambiental, eventos que a gente Ah. participa. Também tem isso também, né? Que É, vocês, além de, mas eu acho que o que vocês mais fazem hoje é predação de pombo, né? é. É mais voltado para o controle de pombos. Legal. E aí, mas quando você falou de educação ambiental e também de eventos corporativos, como é que funciona isso? Você Uhum. leva o teu falcão para empresa ou para eventos onde as pessoas estão realizando eventos, e aí você faz algum tipo de apresentação, como é que funciona? Isso, isso. Hoje, a gente, além de ter esse olhar essa cultura de crescimento, né, e mudar o cenário da falcoaria, a gente tem o nosso braço ali social. Legal. Então, hoje, a gente participa 4 vezes no ano em um evento no Museu Aeroespacial da Aeronáutica. E aí lá, o que que a gente faz? A gente monta um stand, leva algumas das nossas aves que toleram barulho, crianças chegando, e aí a gente demonstra, quebra esse tabu sobre a falcoaria, mostra o que é, mostra esse cuidado que a gente tem com as aves, e aí no final a gente encerra com o voo da ave. Então a gente faz um túnel, fica várias pessoas uma de frente da outra, todo mundo dá a mão assim, e a ave Ah, passa no velho. meio. Então Cara. a gente dá essa oportunidade de as pessoas verem essa ave voando. Não, muito legal, cara. Muito legal. E aí, pô, muito massa. Agora eu quero entender coisas específicas. Aham, Porque vamos você lá. comentou comigo antes de começar o podcast que depois que você entrou na Função você começou a vender mais, É, né? sim. Cara, como é que a gente fez vender mais? Eu quero entender isso. Tipo assim, o que que você implementou Uhum, primeiro e aí depois? Pode falar passo a passo tá. que fez com que você conseguisse hoje, talvez fechar contratos mais caros. Eu não sei quantas vezes você conseguiu aumentar teu preço. Olha, é, 3 vezes. 3 vezes o Três teu vezes preço. mais do que eu Então, cobrava se hoje antes. você cobrava X, você consegue cobrar 3x. Legal. E a taxa de conversão, você sabe se aumentou? Se você media antes, né? Olha, antes eu Antes não, você não eu não media. tinha dados. Legal. Eu Mas não hoje tinha. tá em quanto, mais ou menos? Cara, a gente está ainda ajustando alguns Legal. detalhes ali na parte do marketing, porque a gente está tendo um grande desafio. Qual que é? Hoje, os nossos anúncios, eles acabavam captando mais pessoas físicas. E hoje Hum, a gente só atende pessoas jurídicas, empresas. E aí acabava que vinha um volume muito grande, e aí a gente não pra conseguia. filtrar é difícil, né? É. E aí agora a gente está começando a acertar. A Legal. gente está investindo mais no Google hoje. Ótimo. É o que a gente está mais trabalhando é no Google. E estão vindo mais empresas. Então a gente tem uma média de fechamento ali de 1 a 2 clientes por mês. Legal. É a nossa Mas com, média. com, com quantos leads que você faz reunião? Tá. Olha, a gente, há uns 2 meses atrás, a gente estava atendendo uma média de 140 leads ali por mês. Legal. E aí agora a gente reduziu a quantidade de leads, nós estamos atendendo, porque tinha Meta e Google. Legal. Agora a gente está só no Google, a gente está tendo uma média de 60. No mês passado, perdão, o mês passado foram 60 e o mês anterior a esse foram 140, que a gente usava as duas redes. Ótimo. Aí agora tá só no Google. A E gente tá conseguiu conseguindo bater 2, 3, é, normal. a gente diminuiu o volume de leads que estavam vindo, a gente está conseguindo investir mais energia e mais tempo no cliente, e a gente está tendo uma taxa melhor de conversão. E deixa eu, só para entender, como é que você fecha o contrato? Você vai presencialmente na empresa? Você faz via reunião de Zoom? Como é que você faz? Tá. Hoje a gente trabalha 100% online, porque antes Ah, eu ia legal. até o cliente, eu investia tempo, dinheiro e acabava Não no rolando. final não fechando. E aí o que que eu faço hoje? Eu faço online. Eu tento estar direto com o tomador de decisão.
com o dono daquela empresa. Porque também essa era uma das minhas dificuldades, que foi através de vocês que me facilitou. Legal. Porque antes eu fazia reunião com qualquer pessoa, com estagiário, com jovem aprendiz, com qualquer pessoa que aparecia ali na empresa, eu fazia reunião. E aí o assunto eu explicava com técnica, tudo, e chegava no dono da empresa, ó, vai vir um rapaz com um bem-TV aí e vai capturar Ah, é? pombos. Chegava totalmente distorcida a ideia. Caraca, que E aí eu loucura. não conseguia fechar. Aí hoje a gente faz dessa forma, a gente marca a reunião com o tomador de decisão e é 100% online. Só quando fecha que aí eu vou até o local. Desses 60 leads, não sei se você sabe, né? Mas desses 60, quantos você consegue agendar e fazer reunião? Tá. Você sabe? Olha, desses 60 que passou, a gente conseguiu agendar 17 reuniões. Pô, tá muito bom. Pô, vou fazer a conta aqui rapidinho. Tá. Calma aí. Pô, porque tá. É muito legal essa taxa de conversão, a gente saber, para ter as métricas certinhas. Foram 60. Você teve 28% de agendamento. E aí, desses 17, você teve 3 vendas. Você teve ali 17% de conversão. Pô, já tá bem legal já. Tá bom. Tá ótimo. Tipo, o que a gente calcula como métrica é em torno de 20%, tá muito próximo de 20%. E taxa de agendamento tua tá muito alta, tá 28%. Então eu acredito que você, pô, se continuar assim, o único problema talvez seja a falta de aves, né, pra conseguir atender. É. Mas, mas vai conseguir vender e crescer bem. Bem legal. Mas vamos voltar. Então, quando você entrou com a gente como na empresa como cliente, você começou a implementar o que que já te gerou resultado? Tá. Bom, primeiro ponto foi esse de reunião. Eu sou muito observador. Na verdade, antes de eu fechar com vocês ali lá na casa do Vinícius, Ah, eu tinha entrado em um funil anteriormente de vocês. Aí eu legal. participei da reunião e, cara, o que vocês fizeram na minha cabeça foi surreal. Foi até a Maíra Maíra, que que fez legal, comigo a cara. primeira reunião. E aí, quando eu saí da reunião e eu não fechei, eu me senti horrível, porque ela trouxe tudo que vocês poderiam fazer comigo, né, com a minha empresa, com a Foco, e que eu estava realmente deixando dinheiro na mesa. Foi esse sentimento que eu tive. Caraca, eu tô rasgando dinheiro, eu preciso entrar. E aí teve essa oportunidade, fui lá, fechei. E aí, o que foi o primeiro ponto que eu fiz? Cara, eles estão hoje vendendo algo que eles fazem e dá certo, deu certo comigo. Eles Exato. venderam para mim com a técnica deles. E aí o primeiro ponto foi esse: eu melhorar a minha reunião, Legal. melhorar e ter realmente um processo de venda que a gente não tinha. Antes a empresa era bem pequena, era eu que atendia o cliente, era Hoje eu. em dia não é mais? Ah, não. Hoje eu Caramba. tô só no fechamento da reunião. Ah, legal. Tô como close, mas já vai entrar um SDR. Eu tô promovendo ele para close. Tá Ótimo. participando comigo. Legal. E aí, depois que você implementou, foi o processo de reunião, aí você Reunião. já começou a crescer um pouco mais rápido. Sim. Porque antes eu demorava uma média de 6 meses a um ano para fechar um cliente. Caramba. Então eu fiquei por um ano com um único cliente. Entendi. E aí eu não conseguia entender o porquê isso. E aí, com o passar do tempo, vinham indicações, vinham outras oportunidades, mas eu não conseguia ter um processo, ter uma estrutura ali de venda. Eu não sabia como fazer. Eu Legal. nunca tinha estudado isso, É, né? normal. E aí, quando eu vi, caramba, tem uma senha, tem uma fórmula para É isso. isso aí. E aí eu comecei a implementar essa fórmula. Marcar reunião, ter agenda, que era algo que eu não tinha. Não tinha gente. Não tinha agenda, o cliente entrava, ó, eu quero conhecer, posso ir amanhã? Pode? Eu ia de imediato, assim. Tava Caramba. com desmarcava tudo que eu tinha para poder ir lá no cliente. E aí isso também começou a gerar mais valor. Que é o cliente vinha, pô, eu tô chamando ele, eu sou uma Ambev, uma empresa muito grande. Ele não consegue vir aqui nesse mês? Pô, então esse cara ele tem Que clientes legal, né? maiores do que eu. Ótimo. E aí isso da agenda foi algo bom, foi Depois positivo. que você fechou com a gente, você fechou com a Ambev, foi isso? É. Ou foi antes? É um exemplo que eu trouxe aqui. Entendi. Legal. Mas a gente também atende eles, mas não a Ambev específico. Ah, A tá. gente atende um galpão que eles armazenam, mas é gerido por eles. Você pode falar outros nomes de clientes ou melhor não? O que que você acha? Olha, a gente tem muita restrição, Legal. porque para os nossos clientes hoje demonstrarem que eles estão tendo problema com o pombo, É ruim, né? para os consumidores acabam Entendi. sendo ruim.
Ah, mas eu acho que o pessoal que tá em casa vai entender que eles, na verdade, estão cuidando, né? É, Porque sim. se não tiver na lista de clientes teus, os caras estão fazendo o É. repelente. É, Não é vai verdade? ter pombo. Se não tiver fazendo isso, vai ter Não é pombo. verdade? É, Eu acho que é até um bom. Eu não sei como é que eles vão encarar isso, né? Mas na minha opinião, seria uma forma de fazer propaganda para eles. sim. Porque É, eles têm a melhor forma de conseguir predar pombo que existe. sim. E eles, por isso, têm a melhor qualidade com relação à limpeza, com Sim. relação à segurança, né? Tudo isso. É. A Então, mas gente. eu entendo o que você está falando. Às vezes a pessoa não consegue entender isso que a gente está conversando aqui agora. É, Mas ótimo, então você começou a ter grandes empresas. Aí vamos voltar. Você fez a primeira reunião, as reuniões lá com as empresas, começou a marcar algumas reuniões. É uma coisa que você falou também. Você começou a fazer uma pré-qualificação, sim. entender quem era o decisor, né, para É. fazer reunião só com o decisor. Quando cai hoje contigo alguém que não é decisor na reunião, o que que você faz? Eu faço em duas etapas. Duas etapas. Eu primeiro apresento a minha solução, a parte técnica, Legal. mas não apresento valor. Não apresenta valor. Aí E eu- aí você agenda uma segunda reunião com o decisor. é. E em empresas muito grandes, como é que você faz? Olha, essa é a nossa principal dor. Porque hoje a gente está até com o Fábio no marketing Ah, legal. da O GoX. Goiabeira? É, Ah, legal. cara, ele foi fundamental, cara, o Que suporte legal. dele. Realmente ele mudou muito. A gente está, graças a Deus, só está vindo clientes grandes mesmo, empresas bem grandes. E aí a gente está tendo agora, já é algo que eu vou trazer para você, já é jogar Pode lá no falar. nosso grupo, ó, pessoal, me ajuda. Porque a gente está marcando reuniões, mas não participam os tomadores de decisão. Sim. Que aí eu até antes de vir para cá, eu fiz uma reunião com o Moinho. É um moinho bem grande, e aí o diretor não quis participar. Aí eu fiz uma reunião, não apresentei valores, e aí o que que acontece? Quando a gente faz essa primeira reunião, eles ficam com muito desejo de ter o nosso serviço. Mas aí eu não faço se não tiver uma reunião. E aí o Legal. cliente começa a enganar a gente. Ah, ó. Fala que o tomador de decisão vai estar lá e não está. Aí você faz uma segunda reunião e não tá de novo. Não tá. E aí ele fala, aí eles acabam trazendo, olha, Rodrigo, se você não trouxer o valor, a gente não vai conseguir fechar, porque o diretor não quer participar, ele gostou do teu serviço, viu que é bom, mas ele não quer participar. Legal. É, eu acho que nesses casos, o legal, empresas muito grandes vale a pena você fazer em três tempos. Uhum. É, o primeiro, caso você não consiga conversar com alguém que realmente toma decisão com relação àquilo. O segundo, para trazer um orçamento de tabela, né? Mas fala para a pessoa que existe margem de negociação e deixa muito claro isso. Uhum. E aí, na terceira reunião com o decisor. Porque quando a pessoa sabe o preço, a capacidade que você tem de trazer a pessoa para uma terceira reunião para negociar é maior. Uhum. Entendeu? Entendi. Aí fica melhor. Quem fecha B2B é porque assim, o fechamento B2B de alto valor é um fechamento meio licitatório. O É, que eu tô querendo dizer? Tipo assim, eles vão fazer um bid, né? Um leilão é, em vários locais para ver qual que é o menor preço que entrega o mesmo serviço dessa e forma. aí entender diferenças entre todos para ver se faz sentido fechar em um ou fechar em outro. É isso que eles fazem. Então, o setor de produto, ele até entende a solução, entende que talvez seja melhor, mas ele vai fazer bid para entender porque empresas grandes trabalham com orçamento. Se É, você faz a primeira e a segunda reunião, na segunda reunião você fala o preço de tabela, aí o cara já tem pelo menos um preço inicial para levar para a diretoria para conseguir negociar na terceira, entendeu? E entendi. aí fica mais fácil de você conseguir fechar. Porque senão, se você não falar valor, eles não conseguem levar para a diretoria. É, fica travado. Fica travado, porque o processo de compras de grandes empresas depende do preço, Sim. entendeu? É. Mas aí tu faz isso. Porque aí se no segundo você falar isso e falar assim, mas tem margem de negociação, a gente pode conversar, esse é o preço que eu pratico, que não sei o quê. Vão ter empresas que vão falar assim, Rodrigo, a gente vai fechar contigo nesse preço mesmo. Na tabela, entendeu? Sem você dar o desconto para que a pessoa feche na hora. Porque e é interessante porque grandes empresas, elas têm um orçamento destinado para coisas específicas. Sim. Então, muito dificilmente você vai ter inadimplência, É. entendeu? E aí, bom, aí já resolve o teu problema. Legal, legal Geralmente, em já. empresas grandes é legal você pensar em fazer assim. Eu tô atendendo agora uma empresa, ainda não fechei, né? Mas eu fui lá visitar eles na terça-feira. É uma empresa que fatura muito. Tipo, eles têm mais de 151 mil clientes. É uma Caramba. empresa gigantesca. E eles trabalham vendendo para grandes empresas, né? Eles vendem para, tipo, para o governo, eles vendem para muitas outras e grandes empresas. Assim. As maiores empresas do Brasil eles atendem. É uma empresa de inteligência artificial, tecnologia.
E o processo de vendas dele é assim, vendas B2B. E B2B Entendi. não é B2B tipo o que a gente está acostumado a fazer na Full Sales, que a gente consegue pegar que são empresários que faturam ali até 50 milhões, 60 milhões no ano. São empresas que faturam 2, 3, 5, 10 bilhões de reais por ano. Então, esse processo é um processo licitatório quase. Você faz a primeira reunião, apresenta, a segunda com o decisor ou sem o decisor com o preço, para que ele apresente para o decisor, e a partir disso, na terceira reunião, você faz a negociação para fechamento. Né? E aí funciona bem. É bem legal. Pô, já vou Já começar a resolveu. rodar essa ideia. Manda Já bala, vamos vai ser começar. melhor. E vai sentindo também, vai me falando. Porque talvez mude, né? É. Então, mas a ideia na segunda reunião é falar um preço e já deixar claro para a pessoa que existe margem de negociação. Mas se por algum motivo eles quiserem fechar naquele preço, também tá ok. É. Entendeu? Mas aí funciona bem. E quando você segue o processo completo de vendas, a empresa do outro lado, mesmo que não seja o decisor, sente mais confiança que você vai resolver o problema do que com outra empresa. É, Então, o processo de vendas constrói essa confiança e garante que você tem uma taxa de conversão maior no final também. sim. Eu Pode já senti resolver o que problema. eu senti que quando a gente demonstrava que tinha um processo, teve até um cliente que foi há 2 dias atrás. Hum, Ele falou, cara, parabéns pelo processo de vendas de vocês. Eu que achei legal. isso muito bom e eu quero fechar com vocês por isso. Se vocês têm um processo de vendas, eu tenho certeza que o serviço de vocês é muito bom. E foi o que exatamente você falou. As empresas, quando veem que a gente tem um processo, eles acabam nos escolhendo por isso. Eles sabem que vai ser uma empresa boa. Que legal. Não vai ser uma empresa desorganizada, porque já tem um processo ali. Não, ótimo, ótimo. Eu acho que agora é aumentar mais demanda. Você está participando de evento já, presencial? Ainda não? Olha, eu tô com um projeto de começar a participar como patrocinador Legal. em A gente alguns até eventos. conversou sobre isso, É, lembra? Vai ser bem legal, eu é, acho. Principalmente eventos em que seja no ar livre para você levar as sim. aves. Nossa, o pessoal vai gostar bastante. E eu acho que é legal você focar em eventos onde a indústria aparece, sabe? Porque se você consegue lá captar, pelo menos não alguém que seja decisor, mas alguém que consiga agendar uma primeira reunião com você e seguir o processo, você consegue fechar contratos de altíssimo valor. Muito legal, cara. Nossa, muito bom. Não, e é legal que a gente conseguiu te ajudar, cara. Eu fico muito feliz. Sim. Eu Cara, acho que foi. hoje existem outras empresas que prestam esse mesmo serviço no Brasil ou não? Olha, existem, mas eu sempre falo que a gente não tem concorrente. Não tem Porque concorrente. a parte, desde o nosso primeiro oi com o cliente até o nosso serviço, ele é muito personalizado. Então, o que a gente está fazendo hoje é totalmente diferente. Porque antes a falcoaria, ela já existe há mais de 10 mil anos. Mas Caramba. aqui no Brasil, ela começou ali a ter mais empresas em 2006, que foi quando Ah, saiu a instrução normativa do IBAMA, que entendi. aí teve um procedimento ali de regras de lei. E aí começou a ser de uma forma ali totalmente não tão profissional. Não querendo desmerecer a galera, mas era, por exemplo, pegava um único contrato, que era um contrato ali em um porto, em um aeroporto, um contrato muito alto, e aí a pessoa se limitava àquilo. Então hoje o que nós estamos fazendo é ter uma previsibilidade, a gente está conseguindo ter fechamentos constantes e realmente dominar ali o Brasil com o nosso serviço. Não, e se vocês não são o maior, em breve vão se tornar o maior, cara. Sim. Tenho certeza. E talvez vocês consigam até expandir mais a falcoaria do que ela sempre foi. É. Tipo, vocês vão conseguir abrir mercado. Cara, vai ser bem legal. Você vê, eu acho que assim, existe ainda muito espaço para crescimento dentro do que vocês fazem. Mas você vê que existe a possibilidade de vocês abrirem novos braços de negócio dentro da própria empresa ou não? Sim, inclusive até um cliente nosso pediu, a gente atendeu uma rede de supermercados que lá eles não tinham uma cultura muito forte. Então, quando a gente chegou lá, você ia na parte que ninguém vê como consumidor, que era recebimento, docas, onde vai material, que não tinha organização. Então, o que iria para descarte, para o lixo, ficava do lado do que era um produto bom, que iria Hum, vender e as pessoas iriam consumir. E aí, o que que a gente fez? A gente começou a olhar mais para essa parte de consultoria de qualidade de alimentos. olha que legal. E aí foi algo que empresas muito grandes, por exemplo, como Atacadão, Açaí, eles têm ali o setor de qualidade, que são veterinários, que eles veem a qualidade do alimento, tanto da estocagem, tanto ali realmente da sua matéria-prima, se é algo bom ou não. E aí a gente começou a levar isso para supermercados ali,
que não são tão grandes quanto Açaí Atacadão, um exemplo, e a gente conseguiu implementar uma cultura organizacional para eles. E aí já é um novo serviço que eu já estou conversando com pessoas que já trabalham com isso, né, médicos veterinários, que a gente já vai começar a implementar. Cara, tem uma coisa que talvez seja gigante demais, mas que eu tô pensando que talvez seja assim, muito boa pra vocês. Que isso, se isso se torna algum tipo de projeto de lei, e vocês conseguem isso, eu acredito que não fácil, mas se forem atrás, vocês conseguem. Cara, vocês vão ter assim um alcance muito maior do que vocês têm hoje. Talvez até apareçam em programas de TV pela questão do projeto de lei. E é só se juntar com algum deputado para conseguir colocar isso na Câmara e no Senado, porque eu acho que é essencial, né? Os supermercados terem esse setor de É, qualidade, principalmente grandes supermercados, né? Pequenos mercados talvez não precise pela quantidade de alimentos, mas grandes mercados precisam. E a maior parte deve resolver dessas outras formas que a gente comentou que não funcionam. Então é legal falar isso. E um segundo ponto que é nossa, até agora me deu um branco aqui. Mas só que, assim, se você faz o projeto de lei, cara, você vai abrir portas pra caramba. Lembrei. Você ter algum tipo de certificado. Ou então algum tipo de certificação sim. em que, por exemplo, vocês se juntem com o governo, né? Isso aí é muito legal de fazer aqui no Brasil. E tenham algum tipo de relação com a vigilância sanitária. Porque se vocês conseguem ter algo assim, tipo assim, a vigilância sanitária considera que caso a empresa contrate alguém que faça predação de pombo com falcoaria, essa empresa esteja num rol de empresas que tem uma qualidade muito melhor de alimentos, cara, a empresa não tem por que não contratar vocês. É. Vocês vão talvez ter um problema que eu já estou pensando aqui, que é o problema de concorrência. Porque o É, pessoal vai começar a perceber que é um mercado muito bom, porque vocês vão começar a conseguir cobrar muito mais caro pela necessidade dos contratos serem, né, maiores e pela também qualidade do serviço de vocês. Então vocês vão conseguir cobrar muito mais caro caso isso surja. E aí vai começar a surgir talvez outras empresas que façam licitação, mas pelo tamanho que vocês já têm hoje, pela estrutura que vocês têm e também pelo posicionamento de mercado que vocês têm, eu acredito que vocês vão conseguir se manter no primeiro lugar. E aí vocês vão, cara, tipo assim, vocês param de ser uma coisa que é opcional, eles vão se tornar uma coisa obrigatória. Fora que isso vai ter um impacto gigantesco no Brasil como um todo, porque devem ter várias doenças que surgem pela questão do pombo. sim. E essas doenças vão diminuir no Brasil todo. Então vocês têm tudo na mão para fazer um projeto de lei desses, cara. E Caramba. eu tô falando, não sei se tu já pensou sobre isso, né? Não sei Não, se tu já não tinha tinha pensado. pensado, não. Mas Caramba. enquanto eu tô pensando aqui, cara, eu fiquei pensando, eu falei, cara, se você faz isso, vira um negócio obrigatório. E aí, hoje em dia, várias empresas têm aquelas ISOs, já ouviu falar? É, sim. Se na ISO você consegue colocar dentro da unidade certificadora que a melhor forma da pessoa conseguir ter a qualidade dos alimentos é por meio de predação de pombo com falcoaria, vira uma coisa obrigatória para a empresa. É. Acabou, entendeu? Tipo, Caramba. aí você fica rico, cara. E todo mundo que tá junto com você vai ficar também, né? O pessoal da tua empresa. Galera vai A gostar. galera vai gostar, vai ser muito bom. Cara, Caramba, vai que atrás legal. disso. É. É muito legal. Eu já tô com um projeto que ele tá para sair, que é. Você falou sobre isso, era o que eu ia falar agora. Legal. A gente atende algumas empresas que elas estavam ali 3 anos tentando tirar uma ISO, a 9001. Hum, E aí, por elas não terem nenhum movimento sustentável, geralmente a indústria de papel ela não consegue tirar algumas ISOs, porque desmata. Mesmo eles entendi. plantando novamente, desmata. E aí, com o nosso serviço, a gente conseguiu fazer com que eles tirassem a ISO. Olha que legal, diferencial de mercado pra caramba. A gente fez um Nossa, ótima relatório, referência. demonstrou ali os impactos positivos que o nosso trabalho leva ali para eles, para essa indústria, e aí eles conseguiram tirar. Porque papel, por exemplo, tem pombo. Assim, E aí, se sim. o pombo defeca ali, eles Já perdem era, tudo. perdeu. Não tem como reciclar, mas eles acabam perdendo muito dinheiro. Dependendo da bombona, do papel, eles não conseguem, não vale nem a pena. Tanto aumenta a margem dessas indústrias. Sim, sim. Cara, então os caras conseguem pagar bem. Isso é É, ótimo, cara. sim. Muito legal. É um modelo de negócio que, cara, tá aplicando tudo que a gente tá falando ali na Fucês. É, Agora, pô, eu tô ansioso pra ver teus próximos passos, Rodrigão. bora. Vai ser muito bom, ó. Já estamos aqui com 50 minutinhos. Acho que já dá pra gente encerrar.
Aí, antes de encerrar, que eu vou pedir pra ti. Eu sei que você é cristão, né? Sou. Acredita em Deus, legal. Aquela câmera ali é a tua câmera. Aham. E, geralmente, no final do episódio, a gente pede para que os participantes eles deem uma mensagem para quem está do outro lado, principalmente pessoas que estão passando por alguma situação que tá difícil de empreender. Aham. Tem muito empresário que assiste, né? E aí tá difícil empreender, tá com a margem muito apertada, tá muito difícil, tá pensando em desistir. Então eu queria que você desse uma mensagem para esse público, falando naquela câmera ali, Beleza. e aí abre o teu coração, fala a tua mensagem e logo depois a gente já encerra o episódio, tá bom? Beleza, Então fechou. vai lá, manda bala. Bom, hoje a mensagem que eu quero deixar para você que tá aí escutando, tá vendo o vídeo, tá desacreditado, que é possível. Primeiro, a gente aqui a Foco, nós não fazemos nada sem ser gerado e movimentado pela fé. Então, o que eu dou uma dica para vocês e eu gostaria que muitas pessoas levassem isso pro coração, acreditem em Deus, coloquem Deus ali como sua prioridade e vivam o sobrenatural. Hoje, a gente caminha sem ver o físico, sem ver o natural. E Deus tem trago muitos resultados positivos para a gente. Então, hoje, uma empresa de controle de pombos com falcoaria, que quase ninguém entende ou sabe o que é, está crescendo, está prosperando, não tem uma explicação ali física. É fazer o certo, ter determinação, garra, acreditar em Deus que vai dar certo. Boa sorte aí para todo mundo e obrigado pela oportunidade aí, pessoal. Que legal, nossa, maravilhoso. Isso é verdade, né? Pô, num mercado que era tão pequeno, você conseguiu expandir. Isso aí. E, cara, vai se tornar um gigantesco aí, uma pessoa gigantesca, né? Um empreendedor gigantesco. E, e eu tenho certeza que a gente vai escutar muito falar sobre você, Rodrigo. Cara, essa sensação me veio aqui agora. Muito bom. E, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. A Foi gente um prazer. vai. Vão sair vários cortes aqui, eu tenho certeza absoluta que depois você pode usar também para divulgar. Eu acho que vai ser bem legal. Você está usando agora a Google, mas talvez no YouTube alguns vídeos específicos, principalmente de pombos, sabe? De como fazer limpeza de pombos, dá Uhum. para você anunciar também. Legal, E aí as legal. pessoas que estão pesquisando nas empresas conseguem te conhecer e dá para usar esses vídeos que você está fazendo aqui durante esse podcast. Botar pra rodar. Dá Aí, para botar Fábio, pra... se preparem. Já se prepara, Fabião. Vai vir bastante conteúdo aí pra ti. Verdade. Cara, muito legal. Muito obrigado, viu, pelo teu episódio. Vou fazer agora um recado aqui com a galera. Mas, cara, muito obrigado. Deixa eu apertar a tua mão aí, ó. Pô, eu que te agradeço. Agradeço a Full Sales aí. Vocês realmente mudaram a minha vida, mudaram a vida de todo mundo que está trabalhando lá com a gente. Hoje, o meu maior prazer é poder ajudar outras pessoas. Que legal. Então, eu vendo a galera crescendo lá, pessoal comprando carro, moto, Que legal, isso me cara. motiva muito e foram graças a realmente vocês terem acreditado em mim, não ter desistido, né? O Bruno, a Maíra ficaram ali, realmente, Rodrigo, vambora, cara. Você vai mudar realmente a história da falcoaria. Entrando aqui com a É gente, isso aí. realmente mudou. Muito obrigado aí, de coração, por não Não, terem obrigado desistido de mim. por ter acreditado, né? É isso aí. E para você que tá aí em casa e que quer aprender também a fechar mais vendas e fechar mais caro, a gente tem aqui um diagnóstico comercial gratuito, que tá no primeiro link da descrição, primeiro link. Você vai lá preencher um formulário, nossa equipe entra em contato com você. E aí vai conversar com você para entender como que a gente pode ajudar, se a gente pode te ajudar, tá? Eu não sei o que que você faz hoje, mas eu tenho certeza que é algo mais fácil de vender do que predação de pombo, tá? Com Não é verdade? certeza. E se o Rodrigão aqui teve resultado, acho que a gente pode te ajudar pelo menos um pouquinho aí. Então aperta no primeiro link da descrição aí, preenche lá, que a nossa equipe entra em contato com você. Beleza? Se não curtiu até agora, curta para que esse vídeo chegue a mais pessoas e vai ajudar o algoritmo. E compartilha aí no teu grupo de sócios, no grupo da família, para conseguir fazer com que as pessoas que você conhece também consigam prosperar e consigam também entender um pouco sobre o mundo da falcoaria. Beleza? Um grande abraço e até o próximo episódio do podcast da Full Sales. Valeu, Valeu, pessoal. valeu. Não sei se você sabe, mas no primeiro ano a Infosys conseguiu ajudar mais de 250 empresas a faturar 60% a mais. Não sei quanto isso é significativo para ti, a partir do teu faturamento. Se tu fatura 100 mil, por exemplo, você faturaria 160 mil reais. Cara, existem cases até de conseguir faturar o dobro, só para que você consiga entender. E o melhor, um dos nossos valores principais é ter integridade na venda. Então não tem nenhum tipo de truquezinho ou então te falar para você conseguir mentir para conseguir vender mais. Às vezes até fazendo você conseguir cobrar mais, vendendo exatamente o que você já vende. A gente já está contando aí mais de 100 milhões em resultados pessoais pra gente.
Para os nossos clientes aí nem se fala. Para você ter acesso à nossa assessoria, entender como que a gente pode colocar algum tipo de solução para te ajudar a melhorar teu comercial, conseguir gerar mais demanda e fazer com que você venda mais e melhor, aperta no link da descrição aí para ter acesso a um diagnóstico comercial que é feito por nossos especialistas comerciais. Ele vai te dar uma aula sobre o nosso sistema e te mostrar alguma solução que faça sentido com o teu momento. Então aperta no primeiro link da descrição e a gente se vê aí do outro lado.